Olá, querido irmão, querida irmã. Sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Continuamos nossa caminhada pascal, vivendo este tempo da oitava da Páscoa. Eu tenho dito isso para você desde a segunda-feira. Para nós, um tempo especial de entendermos a nossa verdadeira fé no ressuscitado. Assim, quero louvar a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês. Antecipadamente, quero que você reze, peça as suas orações neste dia em que completo mais um ano de vida. Hoje é o meu Natal dentro dessa Páscoa do Senhor. E assim convido você a, neste dia, rezar junto comigo pelo dom da vida, com base no Evangelho apresentado para todos nós pela Igreja. João capítulo 21, versículos do 1 ao 14. João capítulo 21, versículos do 1 a 14. É a parte final do Evangelho. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Ora, como todos os estudiosos já apresentam, inclusive está aqui em nosso missal cotidiano, o capítulo 21 é um apêndice do Evangelho de João, ou seja, um complemento. O Evangelho se encerra propriamente no capítulo 20, versículos de 30 a 31. Trata-se essa narrativa da terceira e última aparição de Jesus aos apóstolos, única que é realizada na Galileia. O episódio aqui narrado da pesca milagrosa é o eco de outra pesca milagrosa colocada por Lucas no início da vocação dos apóstolos, que tem como Pedro o centro da atenção. O episódio de hoje é simples e apresenta características que são próprias do estilo do Evangelho de João. Os dois protagonistas, dentre os sete discípulos, novamente volta a ser o discípulo amado, aquele que Jesus amava, e Pedro. Um tem a vista aguda para descobrir no desconhecido que está caminhando na praia, que é o Senhor, é Jesus ressuscitado. O outro, Pedro, representa o entusiasmo e a impaciência para alcançá-lo. Segue-se o espanto ante a pesca milagrosa e o gesto familiar de Jesus de dar o pão e o peixe. Ninguém interroga, porque sabem que quem está ali com eles é o Senhor. Então vamos à narrativa de hoje. Proclamemos. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu
aos discípulos. E aí, queridos, Cristo não aparece aos discípulos reunidos na expectativa de um fato extraordinário, mas os pescadores que retomam seu trabalho. E essa indicativa da narrativa de hoje, ela é fundamental. A manifestação do ressuscitado não se dá de forma extraordinária, mas se dá no cotidiano da nossa vida. Os relatos evangélicos, como este de João, sublinham o caráter cotidiano e material dos encontros com os apóstolos, para manifestar, de modo simples, que não é a saudade que evoca Jesus, mas é este que se impõe. É ele que toma a iniciativa, faz-se reconhecer, repetindo o milagre já operado em sua vida terrena. Essa experiência apostólica é a raiz da fé cristã. O destino, a não comunicação imposta definitivamente pela morte, está destruído. Não foi supresso essa em imaginação, mas cessou de existir na realidade, porque Jesus em pessoa apresentou-se vivo. O lanche preparado e servido por Cristo não é tanto prova de sua ressurreição, mas, acima de tudo, quanto sinal de sua presença fraterna, gesto de comunicação. Assim, feito Senhor, Cristo não perdeu o gosto de servir. É evidente a alusão à ceia e à presença eucarística. Ou seja, em outras palavras, essa narrativa de hoje nos apresenta, poderíamos dizer, dois elementos importantes. O primeiro deles é que os discípulos voltaram à normalidade da vida, ou seja, para dizer que é no cotidiano da nossa história, é no dia a dia que o ressuscitado se manifesta. Se queres encontrar com o Senhor, coloque os pés no chão da tua história, na tua realidade. E lá Jesus se faz presente no nosso cotidiano. E de uma maneira muito particular, quando celebramos na partilha do pão, nos gestos fraternos, ali Jesus se manifesta inteiro, doando-se a nós. Assim, queridos, não se separa o cotidiano da nossa vida, não se separa os nossos gestos celebrativos de maneira particular quando a comunidade está reunida, e não se separa os nossos gestos de doação e de fraternidade, pois são nesses momentos sublimes que o Senhor se faz presente, vivo, inteiro e ressuscitado. Uma ótima sexta-feira para você, paz e bem.